Fala, gente boa! Eu sou Marcelo Giovenardi, sou coach de relacionamentos, coach para casais e tenho ensinado em muitas cidades e aqui pela internet, pelos nossos vídeos, muitos casais como ter um casamento melhor e como perceber as coisas que estão ao seu redor, desenvolvendo a inteligência emocional, usando ferramentas de coach, usando princípios bíblicos para que você possa crescer no seu relacionamento. Nessa série eu estou falando sobre as 7 etapas de um casamento e já falei aí numa decrescente, né? A primeira etapa era a lua de mel, aquela ilusão, a fantasia, os sonhos. A segunda etapa, volta à realidade, quando você percebe os defeitos do outro e as qualidades dele começam a perder um pouco a intensidade. A terceira fase, que é a luta pelo poder, quando a gente quer forçar o outro a cumprir as promessas que fez. Então, se você quer ver mais detalhes sobre essas etapas, dá uma olhadinha aqui no nosso perfil, no nosso canal, e você vai poder desfrutar dessas 3 etapas. E hoje eu vou falar da 4ª etapa. A 4ª etapa, ela ainda continua descendo. E a 4ª etapa é o fundo do poço. A 4ª etapa, na verdade, é quase o fundo do poço. É aquela reserva ali, né, a parte limite do fundo do poço ali, quando ainda há algum respiro, há alguma possibilidade, mas é a fase chamada ou conhecida como já cansei. É a fase onde há muitos conflitos, desentendimentos, as brigas são frequentes, a comunicação praticamente é inexistente, há um distanciamento, uma frieza que faz com que o casal ele pareça nem amigos, sabe? Vivem juntos, mas já não tanto assim como o casal. O relacionamento é muito mais de aparência do que propriamente de afeto, de amor, de atenção, de carinho. Essa fase do já cansei é aquela em que logo depois da luta do poder, que a luta do poder ela é desgastante. A luta pelo poder para fazer o outro cumprir aquilo que prometeu, ela é penosa. Ela faz com que a gente coloque nossa vitalidade, nossa energia, nossa disposição, a nossa fé no outro para que algo aconteça. E quando a gente não vê acontecer, é aquela hora que a gente diz assim, olha, eu já cansei, eu não aguento mais, eu não vejo mudança no outro, não adianta eu falar, ele não percebe, ela não percebe a minha necessidade, ela não percebe aquilo que eu preciso, ele não percebe como eu estou triste, ele não percebe como ele me fere, e aí a gente chega num ponto de já cansei. E o já cansei ele é interessante porque ele não é um ponto final. O já cansei, na verdade, é uma bifurcação. O já cansei é a hora que você se coloca numa encruzilhada e ela tem 2 vertentes, 2 caminhos. E você pode escolher que caminho você vai desejar. Você pode escolher o caminho da separação ou você pode escolher o caminho da responsabilidade pelo seu crescimento. Sabe, nessa fase é a hora em que você tem que tomar uma decisão. Nessa fase é a hora que você tem que tomar uma decisão de tentar mudar o outro ou mudar a si mesmo. É a hora em que você tem que tomar uma decisão de vamos mudar o nosso casamento, eu quero mudar o nosso casamento ou eu desisto desse casamento. Eu sei que é muito difícil e eu sou uma pessoa que prego contra o divórcio. É claro que eu não vou ser generalista aqui de dizer, né, que nunca se deveria separar, porque há casos e casos, mas também não vou dizer que você deveria se separar. Porque eu creio que muitas vezes as questões que nos levam ou que levam as pessoas à separação ou a pensar em separação, elas poderiam ser contornadas com um pouco de boa vontade, com uma vontade mútua, ou talvez até com uma mediação ou com a busca do crescimento. E é isso que essa fase impõe para nós. Essa fase ela ainda é marcada por algumas características. Por exemplo, como o casal ele não vive tão bem, como o casal ele não tem o desejo de passar o tempo junto, porque sempre há uma briga, já está cansado de tanto cobrar, é a hora em que se dedica, por exemplo, as mulheres se dedicam à maternidade, se dedicam à casa, se dedicam talvez à faculdade, uma nova faculdade ou uma faculdade, a trabalhar fora, a se envolver com trabalhos na igreja de maneira intensa. Os homens também passam mais tempo com o trabalho, com os amigos, com os happy hours da vida, com atividades esportivas, isso para ter uma individualidade, um distanciamento e fazer com que os seus dias sejam um pouco menos difíceis. Nessa hora o casal tem 3 opções. Ele pode escolher se divorciar. É uma opção que é plausível para muitos casais e a gente vê pelo índice alto, a incidência de divórcios no Brasil, a gente vê que muitos casais têm optado por essa opção. Ainda há uma segunda opção, que também é uma grande parte dos casais que opta por essa opção. A segunda opção é viver juntos, ainda que uma vida sem graça,
ainda que uma vida pesada, ainda que seja uma vida sem prazer, simplesmente porque tem medo de o próximo passo ou porque dizem que para não fazer mal para os filhos, então eles ficam juntos. Mas há uma terceira opção, que é a busca do crescimento. É a busca de assumir a responsabilidade. E essa é uma próxima etapa que eu vou falar no próximo vídeo, porque esse já está ficando um pouco longo. Se você está curtindo aqui a nossa série, os nossos vídeos, compartilha com outras pessoas e talvez você vai ajudar alguém no seu casamento a perceber em que etapa ele está vivendo. A gente se vê por aí.